Amém, gente? Que bom estar aqui. Bom estarmos de volta aqui na casa do Senhor para a gente cultuar a Deus. A gente está aí sobrevivendo esse verão, é quente, rapaz. Eu não gosto do inverno não, mas o verão tá quente. A gente não está nem reconhecendo algumas pessoas de tão queimadas que elas estão aí, mas faz parte, é isso aí. Eu ia falar mal de Mirella de novo, mas ela nunca está aqui quando eu estou falando mal dela, velho. Estou procurando ela aqui e ela não está aqui. Não vai dar para fazer a piada dessa vez. Amém, gente. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5, versículo 21. A gente vai ler esse texto muito famoso da Palavra de Deus. Eu tenho pensado estava pensando um pouco sobre esse texto, pensando sobre o que esse texto fala, e eu nomeei essa pregação chamada A Espera. A Espera. Fiquei pensando, quantos de nós estamos passando por momentos de espera na nossa vida, momentos difíceis, momentos de desafios. Eu acho que Deus tem algo para falar ao nosso coração, nessa noite, através desse texto. A palavra de Deus fala o seguinte em Marcos capítulo 5, versículo 21, dizendo: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Eu não sei se você já leu esse texto, mas eu queria que você prestasse atenção aqui sobre o que está acontecendo aqui nessa história. Então a Bíblia conta que Jesus ele estava saindo de um lado para o outro, ali do mar da Galileia, e aí ele, ao descer do barco, ele se depara com uma situação que é uma situação muito interessante. A Bíblia conta que um cara chamado Jairo, e ele não é uma pessoa qualquer. Jairo é uma pessoa de influência, uma pessoa de muita importância naquela época. E a Bíblia conta que Jairo, ele pega e Jesus desce do barco. Imagina essa história, e é muito interessante como Marcos conta essa história, porque se você for ler o livro de Marcos é um livro extremamente dinâmico. Marcos usa as palavras como imediatamente, parece que é um filme de ação quando você lê o livro de Marcos em comparação com os outros evangelhos. Se você lê Mateus, por exemplo, você vê, quem assiste The Chosen aí, eu acho que o cara do The Chosen fez certinho o Mateus como aquela pessoa sistemática, aquela pessoa que está ali meio que escrevendo tudo para que tudo fique registrado. Mas Marcos não, Marcos é escrito de uma forma completamente diferente. Marcos é escrito com uma dinâmica, com uma velocidade que é totalmente diferente de todos os evangelhos. E é muito interessante que Jesus está aqui descendo desse barco, e a primeira coisa que quando ele desce desse barco, ele se depara com um homem extremamente importante, porque a gente sabe que esse homem era importante porque provavelmente ele estava usando vestes importantes, vestes que os diferenciavam naquela época. Ele é ali uma pessoa muito importante na sinagoga, e ele simplesmente se joga aos pés de Jesus porque ele está passando por uma situação extremamente difícil. Jairo, ele lança toda a dignidade que ele tinha, todo o respeito que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía e foi carregando durante os anos da sua vida, enquanto ele crescia como um cara importante na sinagoga. Num momento da vida dele, ele lança isso tudo aos pés de Jesus. Não era comum, talvez seja comum você ver pessoas importantes se ajoelhando numa igreja para orar, um presidente, uma pessoa de respeito, como um sinal que essa pessoa é uma pessoa nobre. Mas naquela época não era comum um homem muito importante da sinagoga fazer isso. Naquela época não era comum um homem que era tinha uma posição importante, se mostrar nesse lugar de fragilidade. Mas Jairo está passando por uma coisa que ele lança tudo isso aos pés de Jesus. A filha de Jairo está doente. E quando ele se lança aos pés de Jesus, ele fala assim: Jesus, a minha filha está doente.
E a Bíblia fala no versículo 23 que lhe implorou insistentemente: a minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Aquele cara que era importante, o cara que tinha uma posição, o cara que tinha aparentemente tudo, naquele momento ele se vê numa situação: eu não consigo fazer mais nada. Não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa produzir, não há nenhum dinheiro que eu possa investir para que eu resolva o problema dessa minha filha. Não tem como, ela está morrendo. E eu sei, a única pessoa que pode me salvar numa situação dessa era Jesus. Jairo está no momento de espera da vida dele. E eu nem pedi permissão para compartilhar, mas eu lembro quando a gente estava orando pelo Henrizinho, quando ele passou pelo hospital. E eu lembro de ter ido no hospital e ter visto o Bruno e Israel com ele no colo ali, e assim, o coração deles assim, como estava preocupado, quebrado. Como, quando eu cheguei lá e eu vi eles ali, e eu fiquei um tempo na sala e eu tive que sair para chorar, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha estado numa situação como aquela, onde a gente queria resolver aquele problema e fazer com que aquilo passasse, mas não tinha nada no meu poder, no poder de Bruno e Israel, para que Henrizinho pudesse melhorar. Uma situação de espera. Quantas vezes nós nos deparamos esperando por tantas coisas? Quantas vezes nos deparamos esperando num hospital, às vezes esperando diante de uma crise na família, às vezes esperando diante de uma crise financeira. A gente vive momentos de espera, momentos que tudo que a gente faz é simplesmente, não tem poder nenhum para poder resolver essa situação. E Jairo, ele foi na pessoa certa. Jesus está na cidade, ele vai curar minha filha. Jesus está aqui, então ele vai na minha casa e eu já venho curando um monte de gente, e isso vai acontecer. E olha no versículo 24, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. Está tudo certo, então quer dizer que esse problema da minha filha, ele vai ser resolvido. Esse problema da minha filha já não vai existir mais, porque Jesus falou que vai comigo, e se ele vai comigo, o negócio vai ser bom, e ela vai ser curada. Mas aí acontece uma coisa que eu acho muito interessante aqui. E parece que a Bíblia mistura essas duas histórias de propósito. Ela fala o seguinte: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente em tocar em seu manto, ficarei curado. Então aqui, gente, parece, essa história me dá aquela impressão de quando você está contando uma história, não sei quem tem irmão, normalmente já viveu isso, você está contando uma história todo empolgado, e aí vem o seu irmão e conta outra história por cima, aí você olha, tipo assim, esse é o meu momento, eu tenho um irmão que fala muito, então eu já vivi isso diversas vezes. E é isso que a Bíblia está me dando a impressão. A Bíblia está contando a história de Jairo. Jairo está com a sua filha praticamente morta. Jesus está acompanhando Jairo, e do nada a Bíblia começa a contar a história de uma outra pessoa. A Bíblia começa a contar essa história dessa mulher que também está vivendo um momento de espera na sua vida. Jairo não é o único. Os problemas de Jairo não são os únicos. Essa mulher também está vivendo um problema de espera, e não é de agora. A Bíblia conta que durante 12 anos essa mulher vem sofrendo e padecendo nas mãos dos médicos. Mulheres, 12 anos sangrando, é o que essa mulher estava vivendo. E talvez para você hoje, no século 21, isso não signifique nada. Mas quando essa mulher, a Bíblia conta que quando as mulheres sangravam, tinham o seu period, aí, né, que a gente fala. Quando tem esse momento, era um momento de impureza cerimonial. Essas mulheres, elas não poderiam entrar no templo. Elas estavam impuras cerimonialmente. Elas não estavam em pecado. Elas estavam impuras diante da cerimônia.
Então significa que essa mulher está 12 anos sem entrar numa igreja. Essa mulher está 12 anos sem poder cultuar ao seu Deus. Essa mulher está 12 anos não somente passando por um problema físico, emocional, cultural, mas ela está completamente isolada, porque ela é uma mulher cerimonialmente impura. Espera. Essa mulher vem esperando por 12 anos. Jairo vive um momento de espera, e essa mulher vive um momento de espera. E aí ela tem uma ideia: Jesus está na cidade, a mesma ideia de Jairo. Se eu tiver acesso a Jesus, se eu somente tocar em Jesus, eu vou ter a certeza, eu vou ter a convicção de que eu vou ser curado. E a impressão que vai dar a gente, enquanto a gente vai ler essa história, é que Jairo está aqui acompanhando Jesus. Jairo pega Jesus no braço e fala: Jesus, tem uma multidão muito grande, eu vou te levar até a minha casa, vamos lá. E a multidão está comprimindo, e todo mundo está ali mexendo em volta. E a Bíblia nos fala no versículo 29, no versículo 28, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Mas pensa comigo, Jairo pegou Jesus disse: vamos lá comigo, minha filha, é urgente. Os problemas das pessoas são importantes, mas o meu é mais importante. Vamos lá, Jesus. E aí do nada Jesus fala: peraí. Alguém me tocou? Alguém me tocou? Os discípulos: mas Jesus, se alguém te tocou, todo mundo está te tocando, tem uma multidão. Ele: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. E eu imagino, eu não estou nem pensando nesse momento na mulher, eu estou pensando em Jairo. Jairo já teve esse momento de espera, sua filha está doente e agora ele tem que esperar mais, porque Jesus está parado para perguntar quem o tocou. E eu fico imaginando Jairo falando: Jesus, então minha filha, o caminho era aquele, porque se eu parou, ela vai morrer, vamos lá resolver esse problema. E aqui eu fico pensando sobre algumas coisas que a gente pode tirar de lição dessa história, para quando a gente está vivendo momentos de espera, para quando a gente está vivendo momentos onde parece que nada, nem ninguém pode resolver aquilo que a gente está passando, ou quando a gente olha para Deus e diz: Deus, por que o Senhor está demorando tanto? Por que o Senhor está demorando tanto de fazer aquilo que o Senhor precisa fazer? Por que o Senhor está demorando tanto de resolver esse problema no meu casamento? Por que o Senhor está demorando tanto de resolver um problema na minha família? Por que o Senhor está demorando tanto? Quantos de nós já não pensamos isso? Quantos de nós já não paramos, já fizemos essa pergunta diversas vezes ao Senhor? Eu queria que a gente pensasse em algumas coisas que a gente pode aprender através da vida de Jairo e dessa mulher. Então, essa mulher toca em Jesus, e aí Jesus diz: não, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver o que tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Cara, que história linda, que história comovente. Mas eu fico pensando, por que Jesus parou tudo para saber quem é essa mulher? E a única resposta que eu venho em mente é que ser curado não é suficiente. Deus resolveu o meu e o seu problema não é suficiente. Porque talvez se essa mulher tivesse sido curada do seu problema de 12 anos, talvez essa mulher tivesse saído ali e falado: poxa, eu estou curada, e Jesus não tivesse parado para falar com ela, ela provavelmente continuaria sofrendo pelo resto da sua vida. Ela provavelmente continuaria sofrendo pelo resto da sua vida.
Porque de um instante para o outro, talvez você não percebeu isso, de um instante para o outro, ela se torna de apenas uma pessoa no meio da multidão que está sendo comprimida, para uma filha amada de Deus. Quando Deus chama aquela mulher de filha, quando Jesus chama aquela mulher de filha, Ele não somente está resolvendo o sofrimento de 12 anos da sua vida, mas ela está resolvendo o sofrimento de anos, que é o sofrimento de viver uma vida distante de Deus. Filha, vá em paz, fique livre do seu sofrimento, mas não só do sofrimento físico, o sofrimento que acomete o nosso coração e a nossa alma, quando nós não conhecemos o amor do Pai, quando nós não conhecemos quão amados somos, quando nós não conhecemos qual é a nossa verdadeira identidade. Existe sofrimento maior do que não saber para que foi feito? Existe sofrimento maior do que não saber qual é o propósito das nossas vidas? E por um toque, não somente o problema físico daquela mulher é resolvido, mas o problema da sua alma, o problema da sua distância de Deus, o problema da sua identidade. Talvez aquela mulher passou a sua vida toda resumindo a sua vida nos seus problemas. Eu sou uma mulher assim assada, eu sou uma mulher distante, eu sou uma mulher que não faz parte da minha comunidade. E a Bíblia fala que Jesus não só resolve o problema físico dessa mulher, mas eu acredito que Jesus resolve o problema espiritual, emocional, porque agora ela não é mais uma face no meio da multidão, ela é uma filha amada de Deus. Não é suficiente Deus resolver o meu e o seu problema. Não é suficiente Deus resolver o meu problema financeiro, o meu problema familiar. É bom, é importante, mas não é suficiente se o problema mais profundo do nosso coração não for resolvido. Existe outro momento que Jesus faz a mesma coisa na Bíblia. A Bíblia fala de um paralítico que praticamente cai do céu numa casa onde Jesus está. E aí ele olha para esse paralítico, e obviamente todo mundo sabia por que o paralítico estava ali. Ele queria ser curado. E aí Jesus olha para aquele homem, e ele fala assim: os seus pecados estão perdoados. E na cabeça da galera, tipo assim, Jesus, ele não veio aqui pedir perdão pelos pecados, ele veio aqui ser curado fisicamente. Mas Jesus sabia que mesmo que ele curasse aquele homem, e ele saísse correndo dali, mas se os seus pecados não fossem perdoados, ele seria para sempre um paralítico. Ele seria para sempre um paralítico, porque embora fisicamente são, espiritualmente estava paralisado. O problema que Deus quer resolver no nosso coração, primariamente, não é o problema físico, não é a cura da doença, não é uma conversão na nossa família, não é um problema financeiro, mas é a gente conhecer a nossa verdadeira identidade em Deus. Essa é a primeira coisa. E talvez você esteja falando: o que tem a ver isso com momentos de espera? O que tem a ver eu conhecer a minha verdadeira identidade em Deus enquanto eu espero coisas acontecendo na minha vida? Tem tudo a ver, porque é exatamente nesse momento que Deus utiliza para poder revelar o seu amor e a sua glória para nós. Se você não aproveita os momentos de espera na sua vida para se aproximar de Deus, você está desperdiçando esse tempo. Segunda coisa que eu vejo, a Bíblia continua dizendo que então a gente tem a história dessa mulher que está basicamente sendo resolvida. Jesus curou ela, falou: filha, você está louco, você está livre do seu sofrimento, vai em paz. Mas tem outra história acontecendo aqui. Não é somente a história dessa mulher, é a história de Jairo. Jairo ainda está com a sua filha. Jairo ainda está vivendo esse momento. Deus não deu uma palavra como em outros momentos, não. Jesus quer ir lá na casa dele. E a Bíblia conta o seguinte, se você ler comigo, fala o seguinte, versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Versículo 35.
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Primeira coisa então, em momentos de espera, Deus não apenas quer resolver aquele problema aparente. Deus não somente quer resolver aquele problema que a gente vê que é a única coisa que Deus precisa resolver, mas Deus quer resolver problemas mais profundos. Se você está vivendo um momento de espera, se você está vivendo um desafio na sua vida hoje, entenda, não é somente esse problema que Deus quer resolver. Existem problemas mais profundos que Ele quer tocar. Entenda isso. Segunda coisa, em momentos de espera, como Jairo, que está nesse momento aqui, observando toda essa cena acontecendo, ele vê essa mulher sendo curada, sendo restaurada em todos os seus sentidos. E a Bíblia conta que enquanto ele olha Jesus fazendo isso, algumas pessoas tocam em Jairo dizendo: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre, não tem mais nada que possa ser feito. E é o que eu queria deixar aqui para o nosso coração enquanto igreja quais são os mensageiros que você tem escutado. Em momentos de espera, gente, é muito fácil a gente estar acostumado a ouvir as coisas ruins. É muito fácil a gente estar acostumado a ouvir as notícias ruins. É muito fácil a gente dar ouvidos àquelas pessoas que sempre estão trazendo notícias que não são boas para nós. E Jesus está falando assim, esses mensageiros, por mais que eles estejam falando a verdade, não é deles a última palavra. Os mensageiros são importantes? São, mas não é deles a última palavra, meus irmãos. Quando Deus está na situação, nós precisamos ouvir aquilo que vem de Deus. Nós precisamos ouvir as notícias de Deus. Nós estamos tão acostumados a ligar a TV e ouvir as notícias dos jornais, e ouvir as notícias do Instagram, do Facebook, e às vezes a gente pensa: meu Deus, o diabo está dominando o mundo. Mas nós esquecemos que ainda existe um rei sobre o trono, e é ele quem dá a última palavra para nós. Ouça os mensageiros da esperança. Ouça aquelas pessoas que vão olhar para o seu problema não com uma perspectiva do problema, mas com a perspectiva de fé. Diogo, mas você não conhece o que eu estou passando. Eu falo para você, provavelmente não estava vivendo algo pior do que Jairo. Jairo acabou de experimentar a morte da sua filha. Ouça os mensageiros da esperança. E seja um mensageiro da esperança. Eu estou lendo o Antigo Testamento e eu estava lendo a história de Ruth. E a Bíblia conta sobre a história de Ruth, uma história muito linda. E a Bíblia fala que Ruth tem a sua sogra chamada Noemi. E aí a Bíblia conta que Noemi tem um marido e tem 2 filhos. Eu não lembro exatamente o nome dos filhos, mas eu lembro que o significado do nome dos filhos era Doente e Franzino, né? Eu esqueci o nome deles. Mas o significado, ficou tão claro na minha mente o significado deles que eu não consegui esquecer. E aí acontece o seguinte, Ruth tem Noemi tem 2 noras, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. E a Bíblia conta que o marido de Ruth morre, os 2 filhos o marido de Noemi morre e os 2 filhos de Noemi morrem também. Essa mulher está vivendo uma coisa terrível na vida dela. E aí o que acontece? Noemi vira e fala assim: minhas noras, assim a minha vida agora vai ser sofrimento, tristeza e tudo. Faz o seguinte, volta para casa de suas mães, seus pais e tal, que não dá mais para vocês ficarem aqui. Eu não vou conseguir gerar filhos para que vocês possam casar com eles de novo. E aí Orfa chora e tal, não sei o que. Ela fala: não, beleza, Orfa vai embora. Mas a Bíblia conta que Ruth permanece com Noemi. E Noemi, enquanto ela está chorando e lamentando, ela diz o seguinte: não me chamem mais de Noemi, porque esse nome não me representa mais. Me chamem de Mara, porque eu me tornei uma pessoa amarga. Deus me fez uma pessoa amarga.
E aí a Bíblia fala que Ruth permanece com Noemi, e aí Ruth sai para colher, sai para procurar comida, porque estava passando um momento muito difícil ali naquela terra. E aí Ruth encontra um cara chamado Boaz, e resumindo toda a história, Boaz se casa, e aí com Ruth, e aí a alegria de Noemi é restaurada através da vida de Ruth. Amém. A alegria de Noemi é restaurada através da vida de Ruth. A Bíblia conta que Ruth tem um filho chamado Obed-Edom, e Obed-Edom faz parte da genealogia de Jesus. Talvez você esteja desprezando o poder de ser um mensageiro da esperança, mas Ruth permanece com Noemi, e o fato de Ruth ter experimentado o amor de Deus faz com que Noemi volte a acreditar que Deus ainda ama. Quando você se relaciona com pessoas, seja um mensageiro da esperança. Seja que nem Ruth. Permita que a sua vida transborde tamanho amor de Deus, que pessoas que estão contagiadas com a amargura possam voltar a se alegrar, possam voltar a dizer: Deus ainda me ama, Deus ainda é um Deus que é bom. Gente, como a gente precisa de pessoas assim. Como a gente precisa de pessoas que tenham a perspectiva de Deus correta e tá olhando a vida pelos olhos da fé. Como nós precisamos de pessoas que, quando a gente conta um problema, ela não diga: meu Deus, é isso mesmo, a vida aí fica aquele chororô. Mas a gente precisa de pessoas que peguem o nosso braço, e a gente precisa ser essa pessoa, precisa ser essa igreja que abraça a pessoa e fala assim: ó, eu acredito que a sua vida será diferente, eu acredito que o seu casamento será diferente. A gente precisa de pessoas que tenham palavras de fé. Jesus é o mensageiro da esperança, e ele olha para Jairo e diz: Jairo, não tema, somente creia. E isso é muito comum enquanto a gente espera. Jairo veio esperando uma cura de uma doença, e é pedido muito para Jairo, porque ele só pediu que Jesus fosse lá curar, né, a sua filha. Mas agora Jairo ele está sendo confrontado a confiar no meio de uma ressurreição. Entenda isso, em momentos de espera, talvez seja pedido muito de você, que você confie nas circunstâncias mais improváveis, mas deixa eu te falar uma coisa: muito também será lhe dado, porque era para ser uma cura somente de uma doença, mas Jairo experimenta uma ressurreição na sua casa. Ele ia ver Jesus curando sua filha de uma simples doença, mas agora ele vai ver Jesus ressuscitando uma pessoa na sua casa. Gente, nós precisamos, diante da espera, olhar com os olhares de Cristo. Nós precisamos, diante da espera das nossas vidas, das dores das nossas vidas, entender que talvez isso seja um presente de Deus. É um trabalho, mas nós precisamos aprender a olhar a dor como um dom de Deus para nós. Olhe a dor da sua vida como um dom de Deus para você. A sua dor, preste atenção nisso, a sua dor é aquilo que revela a Cristo. Não é o seu poder, a sua habilidade, o seu sucesso, mas como você lida com sua dor. Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver que não foi o fato de que ele era muito poderoso que chamou a atenção das pessoas, mas porque ele era muito humano. Quem está assistindo The Chosen, qual é a característica que você fica mais apaixonado de Jesus? É o fato de ele andar pelas águas, ou o fato de ele ser tão humano que você consegue se conectar com ele? Aprenda a transformar a sua dor em dom. Aprenda a transformar aquilo que você passa um presente de Deus para você revelar a glória de Deus. O poder de Deus, ele
de alguma forma deixa a gente impressionado, mas é a sua humanidade e as suas feridas que nos transformam. Se você vê isso na Bíblia, acontece isso na Bíblia. A Bíblia fala que está tendo uma tempestade muito grande no mar, e aí os discípulos, meu Deus, o que a gente faz? Obrigado. Eu gosto de pregar aqui, que é menos 1 quilo na balança toda semana. Os discípulos estão lá nessa tempestade, Jesus fala, calma aí, tempestade e tal. E a Bíblia conta que isso gera amor por Jesus, não. A Bíblia fala que quando os discípulos veem Jesus acalmando a tempestade, eles ficam aterrorizados. Mas a Bíblia também, em contrapartida, fala de um momento na vida de Jesus, onde Tomé, ele fala assim, eu só vou crer quando eu ver as feridas. E a partir do momento que Tomé toca as feridas de Jesus, Tomé é o primeiro homem na Bíblia a chamar Jesus de Deus. Ele fala, Senhor meu e Deus meu. O que revela a Cristo, gente, não é o quanto a gente tem a vida acertada, não é o quanto a gente sabe das coisas, não é nada disso, mas o quanto a gente vive a nossa dor como um dom. A partir do momento que nós, como igreja, abraçarmos as nossas feridas, não o nosso poder, não a nossa majestade, a grandeza, mas a partir do momento que nós, como igreja, você pessoalmente, abraçar as suas feridas e você não ter vergonha delas, isso vai se tornar uma bússola para a sua vida, e você vai ver pessoas sendo impactadas, não pela sua capacidade de saber todas as coisas, mas pela sua capacidade de ser vulnerável, pela sua capacidade de expor aquilo que mais está doendo. A dor nas mãos de Jesus se torna dom. Você precisa abraçar aquilo que você está vivendo. Você precisa abraçar as coisas que você viveu, porque isso se torna uma ponte aos corações de outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de esperança, e você fala, não, eu tenho algo para te falar, porque eu não só vivi isso, eu vivo isso também, eu tenho uma palavra para te dar. Mas enquanto a gente esconde as nossas feridas, a gente não consegue desfrutar da revelação de Deus na nossa vida. Exponha as suas feridas. Abrace o momento de espera na sua vida. Abrace o momento que você talvez está falando, Deus, não faz sentido isso que eu estou vivendo. E tem uma frase que eu queria, caminhando para o final, eu queria ler essa frase aqui que falou muito ao meu coração. Nesses momentos de espera, a gente está constantemente dizendo, Deus, se apressa, Deus faz logo, Deus, o Senhor perdeu o tempo, o timing acabou, perdeu. E eu li essa frase que falou muito ao meu coração, que fala o seguinte, Deus falando para nós, não me deixarei apressar porque amo vocês, sei o que estou fazendo. Se tentarem impor a mim a sua noção de tempo certo, terão problemas para se sentirem amados por mim. E assim, sempre que eu parecer atrasado injustificadamente, é porque existe alguma informação crucial que você não possui. Se você acha que Deus está atrasado, é porque você ainda não viu the big picture, você ainda não viu o que Deus está querendo fazer na sua vida. Baixe sua cabeça. Amém. O que Deus está falando no seu coração? O que Deus está querendo tratar? Talvez você está vivendo um momento de espera na sua vida, um momento de desafios, um momento onde você está achando que Deus está demorando demais para fazer.
Qual é o problema mais profundo que Deus está querendo mexer no seu coração? Tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que você precisa não é simplesmente como aquela mulher, que o nosso problema seja resolvido, mas nós precisamos de uma revelação mais profunda de quem nós somos em Deus, filhos amados de Deus. Quando a gente acessa esse lugar e desfruta do amor do Pai, isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente consegue olhar para a vida e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o lagar não tenha vinho, ainda que o curral esteja vazio, eu me alegrarei no Senhor. Quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, há algo mais profundo destravado no nosso coração, e existe uma coisa chamada prazer e satisfação mesmo no meio da tempestade. Qual é o problema mais profundo que Deus está querendo tocar no seu coração? Está vivendo um momento de espera na sua vida? Deixe de ouvir os mensageiros que não são os mensageiros da esperança. Ou talvez você não é o mensageiro da esperança, mas hoje você precisa fazer um compromisso com a esperança, um compromisso com a fé e dizer: eu vou olhar a vida na perspectiva de Deus. Ou talvez uma dor que você esteja passando hoje, você está dizendo: eu somente tenho escondido essa dor, ela está lá profunda, ela não está exposta. E Deus está falando para você agora: torne a sua dor um dom. Torne a sua dor um dom. Use isso para a glória de Deus. Permita que a glória de Cristo seja revelado em suas feridas. A gente não quer ouvir o quão de sucesso você é, o quão todas as coisas você sabe fazer. A gente quer descobrir o que Deus está fazendo no seu coração. Quais são as dores que Deus está tocando aí? Quais são os traumas que Deus está tocando no seu coração? Ele está falando: esses traumas podem parecer difíceis, e são difíceis, mas de uma forma de graça e de amor, esses traumas em Cristo são redimidos. Eles agora são uma ponte ao coração de outras pessoas. Eles agora são uma forma de você revelar a glória de Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, acho que essa palavra, Pai, é para todos nós. Tira o nosso medo, Pai, de nos expor, não só para o Senhor, mas para os nossos irmãos. Chega, Senhor, de viver isolado as nossas dores, por medo de pessoas nos julgarem, nos apontarem, nos rotularem, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos torne humanos como humano deve ser, Pai. E o Senhor não teve medo de mostrar as suas feridas. O Senhor não teve medo de chorar. O Senhor não teve medo de dizer que estava se sentindo angustiado. Não, Senhor, o Senhor viveu todas essas coisas sem medo de expor quem o Senhor realmente é, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, cada um de nós aqui, Pai, para que a gente possa viver a experiência de corpo de Cristo, verdadeira e única, Senhor. Cada um de nós, Pai, não tenhamos medo de expor os lugares mais profundos do nosso coração, Pai. As dores que a gente passou, os traumas, porque, Pai, o Senhor pega todas essas coisas e o Senhor recicla, Senhor. E o que antigamente, Senhor, era um trauma, agora se torna um testemunho para a Tua glória, Pai. Pai, nos faz
faz mensageiros da esperança, Senhor. Nos faz mensageiros da esperança. Que as palavras que saem da nossa boca sejam carregadas e irrigadas de fé, Senhor, de uma forma tão forte, Senhor, que as pessoas, ao ouvirem nós abrirmos a nossa boca, digam: tem algo diferente, tem uma perspectiva diferente que eu não estava vendo, tem uma esperança que estava faltando no meu coração, mas de repente, através da palavra dessa pessoa, isso reacendeu o meu coração de uma forma especial. Senhor, nos faz como Ruth, Senhor, que ao experimentarmos o amor de Deus, isso transborde para as pessoas ao nosso redor. E aquelas pessoas que um dia estavam amargas, Pai, agora podem dizer: Deus me ama de novo. Existe alegria para mim, Senhor. Porque de alguma forma essas pessoas provaram da doçura e da graça de Deus nos nossos corações. Faz isso, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai, para que a nossa vida aqui na terra não passe despercebida, para que os propósitos de Deus em nós, Pai, não passem sem serem cumpridos, Pai. Senhor, essa é a nossa oração como igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. A gente já está chegando ao final, mas antes de a gente terminar, eu gostaria de dar... a gente vai ter os nossos momentos de dízimos e ofertas. Enquanto a gente tem os momentos de dízimos e ofertas, a gente pode cantar uma música. E eu tenho alguns avisos, certo? A gente está chegando no nosso retiro, gente. O retiro vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro, e você precisa fazer a sua inscrição. Então, assim, eu vi muita gente aí que não fez inscrição para o retiro. Se você tem algum problema para não ir para o retiro, por favor, fale comigo. A gente vai resolver esses problemas e a gente vai conseguir aí ajeitar da melhor forma para que você possa participar. Mesmo que você não consiga passar o final de semana todo, né? Você pode ir lá no sábado, você pode... o domingo a gente tem uma sessão só, mas você pode passar o dia do sábado lá. É um momento de comunhão, um momento de alegria, né? Um momento onde a gente realmente mergulha um pouco mais profundo em relacionamentos, na palavra de Deus, tá certo? Então, assim, não deixe de participar, tá certo? Vamos ter o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você